Eu quero falar do Flamengo, hein? Porque o Flamengo venceu mais um jogo no comando do Leonardo Jardim, sem sofrer gols. Tá todo mundo achando agora que vai sair atropelando o Remo. O gol do Samuel Lino é gol de racha lá do Operário, pô. Vai dando, vai... Pedro escola, ele dá de novo, é gol de racha. Assim, não foi assim, uma partida espetacular do Flamengo, mas assim, não precisou. O Flamengo fez o que tinha que fazer. Tá tentando se estruturar, né? Ele tá tentando... A torcida do Remo é espetacular. Não, e eles estão tentando se estruturar, estão tentando fazer um trabalho profissional. O Flamengo muitas vezes no ano passado saiu de alguns sufocos na bola parada. Ontem estava um jogo que o Flamengo não conseguia criar muito aí no escanteio do Arrascaeta. O Léo Ortiz fez um gol de cabeça. E logo no início do segundo tempo, o Flamengo matou o jogo. Fez 2 gols no início do segundo tempo. Mais uma vez, os pontas ali fazendo gols que não fazem muito gol. Ontem o Samuel Lino fez e o Luiz Araújo fez. E eles estão jogando mais por dentro também. Até o Leonardo Jardim falou isso na coletiva, que ele quer que eles joguem mais por dentro. E os laterais que estão fazendo mais a linha de fundo. E depois, logo no início do segundo tempo, já 3-0. Aí o segundo tempo foi até chato, assim, porque acabou o jogo, né? 3-0, não tinha como o Remo fazer nada. Mas tá todo mundo também achando que agora o Remo, não sei o que vai chegar lá, vai bater no Remo. Aí eu concordo com o Bruno. Em casa, o Remo, tamanho da torcida, acho que é difícil bater o Remo lá. Ainda vai ser jogo difícil, vai ser jogo pegado. E o Flamengo, com tranquilidade, né, sem nenhuma dificuldade, ele venceu o jogo. Claro, mais uma vez candidato ao título do Campeonato Brasileiro, já está ali próximo dos primeiros lugares, tem um jogo a menos, um jogo que foi adiado contra o Mirassol. E o Remo é um time legal, ele está aí com todo o mérito, mas eu não vi alguns jogos já do Remo. Eu não imagino que o Remo vá permanecer, não. Eu acho que o Remo vai ficar o campeonato inteiro lá na zona de rebaixamento. Assim, mas ele não está conseguindo ganhar em casa. O time do Remo não é que é um time ruim, que todo mundo vai golear o Remo, não é isso. O Remo, ele já fez jogos duros com outras equipes e pode fazer um ou outro jogo duro, tirar um ponto de um aqui, um ponto de outro ali. E tem que se aproveitar desse mando de campo, o fator casa. Mas fora de casa... O próprio Vitória no ano passado, você citou aqui o Vitória ganhando pontos, né, no Barradão. O Vitória no ano passado também tirou pontos aí fora de casa. Sim. Chegou aqui em São Paulo, por exemplo, eu lembro, segurou um empate com o Palmeiras, 0-0. O Vitória é um time melhor. Né? Eu até achei que o São Paulo, vinha falando nos programas, o São Paulo termina na 8ª colocação, né? 8º, sim. Eu sempre falo 9º, porque eu achei até a 9ª colocação... É que muitas vezes o 8º chegou até a pré, nesse ano não, porque o Corinthians ganhou a Copa do Brasil. E ficou lá atrás no Brasileiro. O São Paulo teve isso, né? São Paulo... Então, melhor ainda que o discurso do Crespo, para mim, foi mais de maluco ainda. Eu falava 9º, é 8º. Mas eu terminei 8º. Meus jogadores tudo votando. Como é que eu vou terminar o ano seguinte pior? Não se sabe, tem muita coisa. E agora a gente já vai chegar lá também para falar do São Paulo, desse clássico que já começou muito antes da bola rolar, hein? Já em troca de farpas de dirigentes. Mas, ô Flávio, tá aí. Flamengo 3-0 no Remo. O Flamengo do Leonardo Jardim. Ele já começa contra o Fluminense, né? E aí conquista o título carioca. Nos pênaltis. Aí vem Cruzeiro, Flamengo 2-0. Botafogo, no Newton Santos, Flamengo 3-0. E agora, mais um 3-0 contra o Remo no Maracanã, Flávio. É um resultado natural, né? Natural. Eu até achei que fosse conseguir chegar um pouquinho mais, porque o Remo, infelizmente, não está conseguindo se acertar. Tomara que eles consigam dar a volta por cima. Lá é dono agora, é SAF, né? Deu o estadual pro Paysandu, tem um dono agora, tem um cara como o Pedrinho. Isso, exatamente. Tomara, eu torço, mas a gente sabe que é muito difícil. E no Rio de Janeiro, perder do Flamengo é absolutamente natural. O Leonardo Jardim tem um mérito, né? Ele não mexeu no que o Felipe Luiz fez. Ele só seguiu o trabalho e a coisa está sentindo. Ou seja, se o Felipe Luiz estivesse aí, provavelmente os resultados seriam absolutamente os mesmos, sem nenhum problema. Tem nada que o português diz, nossa, que magia e tal. Não podemos esquecer que o Leonardo Jardim, que o Felipe Luiz foi demitido depois de ganhar de 8-0, né? Coisa assim que você não dá para acreditar. Então, eu acho que dentro do natural, foi uma vitória natural de um Flamengo que vai pleitear título. Ele e o Palmeiras. São os dois. Começo do ano aí, perdendo Supercopa pro Corinthians, perdendo a Recopa pro Lanús, o sistema defensivo foi muito criticado. Léo Pereira, Léo Ortiz, principalmente, foram muito criticados. Eu tenho um negócio assim sobre conquista. Rossi também foi criticado. E sobre conquista, né? As conquistas são muito difíceis, principalmente dentro de um esporte tão competitivo como o futebol. Às vezes uma folha de pagamento de 40 milhões, empata com uma de 6. O futebol permite isso, né? E algumas outras modalidades também do esporte. Por exemplo,
o Leonardo Jardim, daqui a 10 anos, se você perguntar assim, quem foi campeão carioca de 2026? A escalação não vai aparecer o Felipe Luiz. Ninguém vai lembrar. Se eu pegar aqui, ó, campeão paulista de 70, vai estar lá a escalação. Eu não vou saber se o treinador de qualquer agremiação que foi só fez um jogo. O Remo jogou bem, muito cara, isso assim. bem, tá? Não, pô, tá começando legal, tudo. Time forte, foi preparado para isso. Com o Felipe Luiz, assim, o Felipe Luiz, quem chegasse não ia pegar terra arrasada. O Flamengo acabou agora de contratar um jogador de 50 milhões de euros, que ontem estava no banco. Por causa do rodízio, né? O homem vai trocando ali tudo. O Samuel Lino, para mim, parece que está ganhando mais confiança com a chegada do Leonardo Jardim, já guardou mais um ontem, né? Mais participativo. E que se vier as conquistas, como o Flamengo foi montado para essas conquistas, não vai se apagar nada do Felipe Luiz, ainda assim empata. Eu brinco muito sobre o negócio de seleção brasileira que eu fico falando, o Vampeta torce contra a seleção. E se os caras ganhavam, eu falar, se ganhar e me xingar, eu vou dizer, não é assim, tá 1-1, viu? Empatou. Tá embarcando na onda. Mas enfim, é um Flamengo que não pegou terra arrasada e vai brigar por pelas conquistas, como o Flávio fala. O Flamengo começa o ano um pouco em baixa, voltando, teve poucas férias, não teve pré-temporada, normal. E perdeu competições assim que não tem, Supercopa, Recopa. Ninguém, no fim do ano, se tivesse vencido, ninguém ia ligar para isso, né? E fizeram uma tempestade, né? E causou toda uma confusão aí, que também acho que tem a ver com relação do presidente com o treinador, o presidente que... Não era o treinador dele. Não era o dele. Então o Leonardo Jardim, ele tem... Essas são as pequenas diferenças. A marcação-pressão não é uma coisa fundamental no jogo dele, pro jogo do Felipe era. Trocar muitos passes para o Felipe era fundamental, para o Jardim não é tão fundamental, ele quer que chegue mais rápido no gol. Não ficar tocando passe zagueiro, não, prefiro que toque passe no campo do adversário. Quer que chegue em poucos toques, chegue no gol. Para o Felipe, ele fazia questão de ter o controle total do jogo. Troca, paciência, roda, espera, não deu para entrar, roda de novo. E o posicionamento dos pontas foi outra pequena mudança que aconteceu algumas vezes com o Felipe, mas é mais claro, ele quer que o Jardim quer que os pontas entrem na área, né? Muitas vezes os laterais fazem a linha de fundo e os pontas entrem na área. Com o Felipe, às vezes um ponta ficava mais aberto, o outro entrava mais por dentro, e muitas vezes era um meia esse outro ponta, e um lateral subia mais, o outro ficava. Agora, muitas vezes os laterais vão no fundo e os pontas se aproximam mais do centroavante. Nos jogos com o Jardim, ele teve um centroavante, foi o Pedro. O Felipe, ele não fazia questão. Às vezes era o Plata, às vezes era o Bruno Henrique. E também porque Plata e Bruno Henrique tinham maior capacidade de pressionar o zagueiro. Coisa que o Jardim não faz tanta questão. Então são coisas do gosto de cada um, da maneira de cada um ver futebol. Mas tanto com o Felipe quanto com o Jardim, o Flamengo ia crescer, porque o time é bom. Então o Flamengo, com o Felipe, foi excelente em 2025 e poderia ser de novo em 2026. É isso aí, pessoal. E agora? Teremos Flamengo imbatível daqui para frente. Nova era Jardim chegou, até o Samuel Lino melhorou. Então, qual a sua opinião acerca do Flamengo de hoje em diante? Lembrando que o próximo jogo é contra o Corinthians, tá? Nós temos desfalque aí, Bruno Henrique, né? Temos o Saúl, temos o Érico Pulgar, que tomou cartão amarelo, e também o Léo Pereira. Vamos passar do Corinthians, sim ou não? E no final do ano, vamos pegar o Palmeiras na final de novo e vencer, sim ou não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários acerca do Léo Jardim, tá? Nova era. E se nós temos um muro de Berlim agora na Gávea. Obrigadão, se inscreva no canal e saudações!